Meus irmãos, eu senti realmente no coração, parece que foi no começo, né? Que nós começamos a falar da Trindade, se os irmãos se lembram, de falar sobre o povo de Israel. Antes de nós entrarmos, a gente tem vários estudos que o Senhor coloca no nosso coração ao passar, né, do dia, da semana, o Senhor vai colocando alguns temas. Tem alguns temas que está saindo do forno, mas essa palavra que nós vamos falar é sobre o povo que deu origem ao novo povo de Deus. Vocês entenderam? Quem que é o novo povo de Deus? Como diz o pastor Everton hoje, falou com a gente hoje, ele falou, né? São os zambuzeiros, que foram enxertados na oliveira verdadeira. Somos nós, mas nós somos, né? Nós só somos aqueles que foram enxertados por causa de um judeu que foi escolhido, se eu poderia dizer assim, de um povo que foi escolhido e separado, né? Que é o povo judeu, é o povo de Israel. Então nós vamos estudar um pouco sobre o povo de Israel. Eu preparei várias coisas, nós não vai dar para a gente ver tudo hoje, mas nós temos algumas fotos, nós vamos ver em que situação nós estamos hoje com relação ao povo, né? Porque muitos falam, e é verdade, você quer olhar o relógio de Deus, você olha para Israel. Israel é o relógio do mundo, é o relógio que Deus tem colocado na face da terra, porque os acontecimentos lá nos afetam diretamente. Então, nós vamos começar a falar sobre o povo e vamos tentar abrir aqui, bonitinho. Pronto, diminuir um pouco aqui. O povo de Israel. Israel, quando nós falamos do povo de Israel, é claro que nós não estamos falando de um povo qualquer. Né? É a mesma coisa eu falar assim, eu vou falar sobre o povo alemão, vou falar sobre o povo, né, francês, vou falar sobre o povo indiano. O povo de Israel ele tem uma particularidade, né, totalmente diferenciado de todos os outros povos daquela época. Era só religião, né? Era religião, era o judaísmo. Era um único povo da face da terra cujo governo era o governo de teocracia. O que é o governo de teocracia? Aquele que era comandado, governado por um único Deus. Todos os outros povos tinham vários deuses. E o povo de Israel era o único povo da face da terra que tinha somente um Deus. E tudo começou, né, com um homem na face da terra. Você sabe qual é esse homem? Qual é o homem? Que homem foi esse, meus irmãos? Jesus. Jesus. Jesus foi depois. Antes de Jesus, Abraão. Abraão. Nós estamos falando de Abraão. E tudo começou lá em Gênesis 12, né? 12, versículo de 1 a 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, o nome dele era Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, serão benditas a minha família, a tua família, a nossa bênção vem de Abraão. Então, o que Deus falou para Abraão, meus irmãos, está falando para nós também. Tudo que nós vemos e vamos ver agora, você pode ter certeza de uma coisa: cabe a nós também. E Deus deu uma promessa a Abraão. E Abraão, na época, que convivia no meio de vários deuses daquela época, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Ele obedeceu, ele falou, ok, eu vou obedecer porque eu creio que esse Deus que está falando comigo, ele é o único Deus verdadeiro. Então o Senhor fala de novo, lá em Gênesis capítulo 17, e esse versículo é muito importante. Conforme eu disse, cabe a nós também. O que nós lemos e vemos nos afeta diretamente, porque nós somos esta família. Benditas todas as famílias da terra. Nós somos afetados pela promessa que Deus fez a um homem, Abraão. Em Gênesis 17 diz assim, olha: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso,
ande em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Primeira pergunta, concerto. Quem que fez concerto com quem aqui? Ou aliança? Quem fez aliança com quem aqui? Deus com Deus com Abraão. Abraão. Exatamente. Não foi Abraão com Deus. Foi Foi Deus Deus com com Abraão. Abraão. Ao contrário. Nós éramos ainda pecadores. Quando o Senhor nos chamou, não fomos nós que achamos a Deus ou ao Senhor, e hoje nós podemos até fazer essa comparação. Não fomos nós que, eu achei a Jesus. Não, não. Foi o Senhor Jesus. Foi Deus que nos achou e nos chamou. Assim como Deus chamou Abraão, ele também nos chamou. Abraão poderia ter falado, não, tem tantos deuses aqui. Ele poderia ter feito e dito, não, não vou. Só que quando ele obedeceu, depois que ele obedeceu, você vê que no Gênesis 12, o Senhor, Deus, simplesmente falou para ele, olha, sai, faz o que eu estou falando e eu vou te abençoar. Só isso. Quando ele saiu, aí Deus falou, olha, eu vou pôr entre parênteses, porque você obedeceu a minha voz, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou fazer um concerto com você. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações, não é multidão de famílias, são nações. Deus já estava profetizando que, através de Abraão, a palavra de Deus iria percorrer todas as nações da terra. E isso é bíblico, lá em Oséias. Assim como as águas cobrem o mar, a minha palavra cobrirá toda a terra, ou todas as nações. E aí ele continua, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei, de novo, o meu conselho. Ele fala 3 vezes concerto. Deus falando, é o meu concerto. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Ele fala de sementes e fala gerações. Guardam isso. Por concerto perpétuo, é para sempre. Concerto, aliança, é para sempre, perpétuo. Para te ser a ti por Deus e a tua semente, de novo, a sua semente, depois de ti. E darei a ti a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações e toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o meu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, a minha aliança. Tu, de novo, e a tua semente, entende-se semente também como geração, ou seja, as gerações futuras, que são inclusive as nações, porque fala que as nações serão benditas, guardarão o teu concerto depois de ti, nas suas gerações. Então, primeira pergunta. Deus falou que o concerto, que a aliança é perpétua. E Deus falou que a terra que ele estava seria de possessão eterna. Nós sabemos que Deus fez uma obra com o povo de Israel, fez tudo, um trabalho, corrigiu, mostrou, né? Deus, através de Israel, muitos povos ouviram falar do Deus Todo-Poderoso. A pergunta é, concerto perpétuo. Israel cortou o concerto. Quando entregou o Senhor Jesus, que era descendência, lógico, né, de Abraão, foi quebrado o concerto, foi quebrada a aliança. O povo de Israel quebrou a aliança. E o povo de Israel, em 70 depois de Cristo, através do general Tito Romano, invadiu a Jerusalém, a Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e todo o povo de Israel começou a diáspora, a maior diáspora de todos os tempos, que durou apenas 1940 anos, 1900 anos, 19 séculos. E durante 19 séculos o povo ficou espalhado. Pergunta: a aliança foi dada para o povo aqui da terra.
através de Abraão, e ele prometeu que essa aliança não seria interrompida. Foi interrompida? O concerto foi, a aliança foi interrompida? Não. Parabéns! Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Se não foi interrompida, por que não foi interrompida? Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com o povo que ficou no deserto, que Deus quis matar aquela geração para levar somente a outra, né? E passaram-se 19 séculos. Tá. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Não conto para ninguém. O povo de Israel não faz mais parte da oliveira verdadeira. Isso é bíblico. No lugar deles foi enxertado os ambuzeiros que somos nós, oliveira brava. Nós somos enxertados no lugar deles. Então, o concerto que Deus fez, eu poderia dizer assim, com a árvore principal, com Abraão, não estão com seus galhos originais. Os galhos originais foram cortados. Ou seja, o concerto que Deus fez com Abraão, quando eu falo Abraão, entende-se, a semente, a geração, foi cortado. Se foi cortado, não tem mais aliança com Israel. Mas a aliança continua. Por quê? Por causa disso. Esta aliança, meus irmãos, aliança, uma empresa que tem um contrato, é um contrato. Eu vou falar de contrato, o pastor Everton pode até nos ajudar, ele é advogado. Um contrato é feito e uma empresa tem um contrato que é o contrato que ela fez padrão para todos. A aliança de Deus é uma só. Se Deus falasse assim, olha, eu vou fazer uma aliança, mas no meio do caminho eu vou mudar as regras da aliança, então a primeira foi errada. E Deus não erra. Se Deus fez um concerto com Abraão, vamos dizer assim, o ser humano, vamos falar de ser humano. Abraão era um ser humano, como eu sou ser humano, como você é ser humano. Como nós somos seres humanos. Se Deus fez um concerto com o ser humano, esse concerto tinha que permanecer. Aí eu pergunto, se essa aliança não foi quebrada, nós vamos ver quem que foi colocado. A aliança continua, mas aquele com quem Deus fez aliança mudou esse povo. E esse povo agora louve a Deus, mas é você, sou eu, é a tua família, é a minha família. Gálatas 3 diz assim, versículo 6, a data 7 eu vou por 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você crê em Deus, meu irmão? Amém. Nós cremos em Deus, cremos na obra do Senhor, e isso nos diz respeito. Sabei, pois, os que são da fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. O que foi anunciado para mim e para você foi o evangelho, meu querido. Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. É o que nós lemos lá em cima. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ora, as promessas, 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros. Só somos herdeiros, conforme a promessa. Meus irmãos, Abraão não era um super-homem. Vou contar para vocês isso. Abraão não era um super-homem. Como Elias, que orou a Deus e não choveu durante 3 anos e 6 meses na face da terra, também não era um super-homem. Eram pessoas como nós dois, como todos nós somos. Cheio de dificuldades, cheio de falhas, cheio de sentimentos. Mas existe uma coisa que nos diferencia, chama-se crer em Deus, crer na salvação do Senhor Jesus e a fé que nós temos, não em outras coisas, mas em Jesus, no Senhor, sabendo que tudo que eles fizeram, começando para Abraão, foi para o nosso benefício. Todos hoje podem ter esse benefício. E se não tem, é porque eles não querem. Se tem, é porque eles creram. Não é parecido com nós? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus só falou assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, corte a relação. Meus irmãos, eu nasci numa casa, louva a Deus, porque eu nasci numa casa, eu posso dizer, uma família estruturada, mas com muitos
dificuldades, né? Meus pais eram católicos, criam vários santos também. Mas quando aceitei a Cristo, é lógico que eu não cortei relação, é lógico que eu nunca mais vou ver, não, eu vejo até hoje. Honro a minha mãe até hoje. Mas a conversa ficou um pouquinho diferente. A gente se encontra, mas a gente sabe, eles sabem, por exemplo, que eu sou evangélico. Depois eu fui ungido pastor. Houve uma ruptura espiritual. Não é material, é espiritual. Nem deve ser falando materialmente, mesmo porque nós não podemos nos afastar, né, das pessoas que são deste mundo. Paulo fala: não peço que vocês não façam negócio com os que estão no mundo. Façam, porque senão necessário fosse sair do mundo. Então, eu continuo frequentando a casa dos meus pais, da minha mãe, das minhas irmãs. Eu continuo frequentando. Por quê? Porque eles têm que olhar em mim que tem alguma coisa diferente. Eu tenho a mesma dificuldade, sabe? Nós temos as mesmas lutas, todo mundo tem que trabalhar, dificuldade muitas vezes familiar, financeira, toda é igual, é igual. Mas assim como Abraão teve de ter uma ruptura, eu diria, espiritual, nós também tivemos. E neste versículo, eu estou querendo começar a história de Israel dizendo assim: o que acontece com Israel não é nada diferente do que acontece, lógico, em proporções diferentes, com a nossa vida. Se Deus prometeu para Abraão, essa promessa vem até nós. Se Deus falou assim: eu vou abençoar quem te abençoar, isso acontece conosco. Eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. Meus irmãos, isso acontece conosco. Porque a vontade do inimigo era destruir a cada um de nós. Por isso, nós não cremos em coisas que, teoricamente, o mundo acha que é mais forte do que nosso Deus. Nosso Deus, ele é todo poderoso, ele sabe, ele conhece. É que muitas vezes nós não temos paciência, né? É uma coisa que isso vai ser bem diferente lá nos céus. Nos céus, eu vou contar uma coisa para vocês. Nos céus não vai ter os sentimentos que nós temos aqui. E o sentimento principal que nós temos aqui, muitas vezes, que nos atrapalha, chama-se temor. Deus fala num tema desde Gênesis até Apocalipse. Uma vez eu até preguei, né? São 366 vezes. Não temas, um para cada dia do ano, inclusive no ano bissexto, que não tem 365, mas tem 366 dias. Um para cada dia. O não temas é um sentimento que atrapalha. A gente fica com temor: o que vai ser da minha vida amanhã, o que pode acontecer comigo. A gente fica com temor, vários temores, vários temores. Depois nós vamos trazer um estudo sobre temor. Vocês vão ver como quando nós nascemos, nós não temos medo. E esse temor vai somando a nossa vida. Lá em Gênesis 22, o Senhor fala de novo. Eu vou passar até agora um pouquinho mais rápido, só para vocês. Gênesis 22. Alguns versículos só que nós vamos ler, diz assim, olha. Ele começa dizendo assim, né? Um pouquinho, né? Ele fala assim, um pouquinho antes. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Isaque não questionou Abraão. Isaque não duvidou de Abraão. E, por sua vez, Abraão não duvidou de Deus. Deus estava pedindo para ele para fazer alguma coisa possível de fazer. Dificílimo, mas possível de fazer. Em compensação, Abraão cria no impossível de Deus. Porque ele disse um pouquinho antes ali, né? Ele fala assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos, né? E aí ele fala assim: e Abraão disse aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali e haveremos adorado e tornaremos a vós. Olha a fé de Abraão, meus irmãos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão um altar e pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, ele disse: eis-me aqui. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que mesmo Deus tendo prometido um monte de coisa,
mesmo Deus tendo, né, aparecido, né, e falado, olha, você vai ter um herdeiro. Depois de tudo isso, Deus ainda conhecia o coração de Abraão. E ele tinha que tirar tudo aquilo, que deixava que a perfeição entre Abraão e Deus fosse interrompida. Lembra? Anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós colocamos no nosso coração alguma coisa que atrapalha a nossa comunhão com Deus, meus irmãos, Deus sabe, Deus conhece, Deus vai fazer com que nós mesmos, né, superemos as nossas dificuldades, para que a nossa comunhão com Deus, ou seja, o conserto, a aliança que nós temos uma aliança com Deus, meus irmãos, seja quebrada. E quando Deus falou isso, falou, vai, entrega o seu filho, você sabe que Deus, que Abraão tinha no seu coração, falou assim, olha, o meu filho é a coisa mais preciosa que eu tenho neste mundo. Mas eu vou entregar, sabe por quê? Porque eu creio que Deus é poderoso para, depois de ofertar Isaac, eu sei que Deus é poderoso para, nem que for para ressuscitar Isaac de novo. Porque uma coisa ele disse, eu vou lá, nós vamos adorar e nós dois juntos vamos tornar para cá. Ele disse para os seus servos. O impossível, Deus deixa algumas coisas para nós na nossa vida que parecem impossível. Não, mas é impossível, não é possível. Não. Deus, você sabe, Deus não vai falar para você entrega o teu filho, mas Deus vai criar situações. Você vai falar assim, mas não é possível como o ímpio consegue, né, ter, vamos dizer, entre aspas, alguma vitória sobre a minha vida, alguma coisa está acontecendo. Não, não é. Deus está mostrando para nós que Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Ele é poderoso para isso. Então, meus irmãos, Deus escolheu um povo, Deus escolheu uma nação para dizer aqui na terra, tudo tem um começo, e o começo foi o povo de Israel. Eles desobedeceram. O povo de Israel, toda vez que ele desobedecia a Deus, e olha, não era assim, eu vou desobedecer hoje, amanhã Deus vai vir com, né, com correção. Não, não é assim. Deus permite que a gente vá, que a gente, né, continue. Eu diria assim, Deus vai dando corda para nós, vai dando corda até que vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, ó, você se lembra daquilo que aconteceu? Sabe com quem que aconteceu isso, por exemplo? Foi com Davi. Davi foi. Olhou lá a Betseba tomando banho, falou, opa, eu vou ver quem é essa moça. Foi lá, né? Fez o que não devia fazer, ela engravidou. Falei, não, pode deixar que eu resolvo isso. Deus, fica tranquilo que eu vou resolver. Foi lá, né, tentou fazer com que o marido, né, chamou o marido, tentou fazer com que o marido deitasse com ela para dizer que o filho era dele e não de Davi. Deu tudo errado. Aí, no fim, Davi chegou e falou assim, olha, vou mandar ele para a batalha, ele vai morrer e eu vou pegar a esposa. Foi, aconteceu, morreu, pegou a esposa e o filho nasceu. Até aí, foi 9 meses, deu tudo certinho. Está resolvido, viu? Já esqueceu, ninguém sabe de mais nada, depois de 9 meses. Só que Deus não esquece. Deus não esquece aqueles que te abençoam, meus irmãos. E Deus não esquece aqueles que amaldiçoam a tua vida. Ele vai vir com justiça e com juízo. Uma hora ele vai vir. Até que morreu, né? Até que o profeta chegou para falar, sabe aquilo que você fez com Urias e tal? Você sabe, né? Sei. Pois é, você errou. Rei Davi, você errou. E a situação, e o que ele falou foi o seguinte, mas isso aconteceu 1 ano atrás. 1 ano atrás, mas Deus lembra como que se fosse hoje. Deus faz assim. E por isso, meus irmãos, quando nós falamos de Israel, quando nós falamos do povo de Deus, nós temos que ter o Salmo 122 no nosso coração. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. É o desejo que nós temos que ter no nosso coração. Por isso que é tão importante nós conhecermos a história de Israel, sabe? Israel, a vida inteira teve luta, a história toda de Israel sempre teve lutas, guerras, correções de Deus, só que hoje, este século, vamos falar, século passado, se cumpriu uma promessa que foi falada lá em Isaías, há 2.600 anos atrás. E tudo começou, né? Vamos
dar continuidade, com um povo que adorava apenas um Deus. E esse povo tinha uma religião, se é que a gente podia dizer, de judaísmo. O que é o judaísmo? O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história, e eu poderia até dizer na história do homem, claro. Tem como crença principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus. E é verdade, não é acordo, é uma aliança. Deus fez um concerto com os hebreus, fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. Também é verdade. Atualmente, a fé judaica é praticada em várias regiões do mundo, porém é no Estado de Israel que se concentra um grande número de praticantes. Isto hoje, porque nós só começamos a falar assim, concerto perpétuo, o concerto foi quebrado? Não, continua o concerto com os homens, através de Abraão, só que agora o povo somos nós. Através do Senhor Jesus, nós somos descendência espiritual de Abraão. E a terra que Deus deu em possessão eterna? Eles ficaram 19 séculos longe da terra. Hoje, eles todos voltaram para a terra. Nós vamos ver isso aí, em detalhes. Nós vamos ver isso daí. Bom, Deus chamou um povo, Deus chamou um homem, fez um povo, a religião deles foi chamada de judaísmo. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus foi assim: Deus pôs em marcha seu plano de ter um povo diferente, especial, sacerdotal. Se coloca nisso aí, viu, meus irmãos? Lembre-se que agora o povo somos nós. Nós somos especiais, diferentes, sacerdócios, nós somos sacerdotal. A fim de mostrar por meio da sua existência, da nossa existência, a diferença que faz ter o Deus único e verdadeiro em relação à idolatria. Por meio das bênçãos decorrentes da obediência, e isso daí está lá em Deuteronômio 28, Israel se notabilizaria entre as nações como povo próspero, saudável, feliz. Além disso, demonstrar aos outros povos que o Senhor é Deus, como reconheceu a cidadã de Jericó, Raabe. Nós vamos ler depois. Além disso, Israel serviu também para trazer ao mundo o Filho de Deus, cumprindo a promessa feita lá no Éden. Que coisa, né? Eu não sei quanto tempo, e eu vou colocar depois em termos de anos na Terra. Você sabe que dá para calcular mais ou menos quantos anos depois que Adão e Eva pecaram, saíram, quanto tempo eles demoraram até chegar em Noé. E eu estou preparando um estudo sobre Gênesis e nós vamos ver que existe um MT, um AT e um NT. O que é AT, meus irmãos? Antigo Testamento? Antigo Testamento. E NT? Novo. E você sabia que existe um AT e um NT, ou melhor, um NT e um AT também em Gênesis? Não. Não é o Antigo Testamento, mas é uma antiga terra e uma nova terra. Deus mudou a face do planeta, a nova terra, depois de Noé, para que tudo isso chegasse até nós. Nós vamos explicar isso daí para vocês. É interessantíssimo. Então Deus começou a dar algumas promessas lá em Deuteronômio 7. Ele fala assim, olha, 7 e 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda o concerto. Olha o concerto que ele está guardando com as nossas vidas. E a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. 1000 gerações. Sabe, alguém pode dizer assim, mas então o povo de Israel não tem um novo concerto com Deus? Não, não tem. Mas então ninguém pode salvar? Pode, se eles aceitarem o concerto, né, através de Jesus Cristo, e nós vimos isso aqui uma vez, nós vamos ver que tem vários judeus convertidos, só que são aqueles judeus que creem que Jesus Cristo é o Messias, né? Ou seja, são chamados judeus messiânicos. No versículo 12, ainda no 7, diz assim, será, pois, que se, ouvindo esses juízos, o guardaste e o fizestes, o Senhor teu Deus te guardará, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, são os nossos pais. Amar-te-á, abençoar-te-á e te fará multiplicar. E abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo e a terra que jurou a teus pais. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea,
entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. O Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem. Promessa sobre nossas vidas. Eu quero que vocês entendam que isso daí, muitas coisas que estão aqui, meus irmãos, pode falar assim, mas é literal. Meus irmãos, nós ficamos doentes também. Nós temos dificuldade, mas nós passamos por tudo isso. Na nossa vida, quem comanda a nossa vida é aquele que é o dono da nossa vida. Nós vamos ser mais benditos, né, do que os outros. Todos os outros que não têm Deus como Senhor, Jesus Cristo como Salvador, não têm a bênção de Deus. Mas eles financeiramente, e só financeiro, eles podem ser que são melhor. Isso é verdade, pode ser sim. Mas quem disse que a maior bênção de Deus é dinheiro? É lógico que o dinheiro é muito bom para nós, é claro. Mas a maior bênção é ter Deus sobre nossas vidas. É saber que Ele está olhando sempre para nós. É saber que quando Deus promete, Ele promete para o seu povo. É saber que nós temos, meus irmãos, entendimento de que as coisas que acontecem sobre nós é Deus que tem comandado. Não é homem, não é o acaso, não é a sorte. Não, é Deus que tem comandado, né? Todas essas coisas. E nós podemos ver que essas coisas que acontecem para nós, Deus tem um plano e um significado. E ele continua lá em Deuteronômio, vou ler alguns versículos, não todos, tá bom? 28. Ele fala das bênçãos. Ele fala da bênção e diz assim, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de novo, olha, de guardar todos os seus mandamentos. Mandamento faz parte da aliança. Mandamento faz parte do contrato que existe entre nós, se é que nós podemos dizer assim. Mandamento faz parte do concerto. Sabe que mandamento é esse? É a palavra do Senhor em nossas vidas. Sabe que mandamento é esse, meus irmãos? Vou chegar até mais profundamente, sabe? É o mandamento que Jesus falou quando os escribas foram falar para ele. Qual que é o maior mandamento? O maior mandamento? Amar o teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Esse é o primeiro e único mandamento que depende de todos os profetas. E o segundo, semelhante, parecido a esse. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que observar este mandamento, meus irmãos, todos os dias. Todos os dias. Não é só uma vez por semana, não é todos os dias. Se eu não me colocar no lugar dos meus irmãos, às vezes uma dificuldade, às vezes no lugar, sabe, da minha esposa, do teu marido, dos nossos filhos, e antes de acusar e criticar, se nós não amarmos, nós não estamos amando a nós mesmos. Primeiro ele fala o teu próximo, depois como a ti mesmo. Então, a sequência é amar a Deus, amar a criatura, aqueles que estão próximos a nós, e depois nos amar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se você gosta de você ou não, mas no céu, eu não vou ser loiro de olhos, eu ia falar olhos verdes, mas tem olhos verdes, loiro de olhos pretos e de 1,90 m de altura. Não, eu vou ser eu mesmo. Você vai ser você mesmo. Lógico que um corpo sem doença, sem defeitos, sem mácula, sem nada. Perfeito. Mas nós vamos ser nós mesmos. E essas bênçãos aqui, Josué reconhece. Lá em Josué, no capítulo 2, ele reconheceu essas bênçãos. Ele disse assim no versículo 8, ele disse assim, ele disse aos homens, bem sei que o Senhor, ele está falando, primeiro é Raabe que está falando, olha o reconhecimento da bênção de Deus de outros povos, né? É Raabe que está, né, dizendo, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom, a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou, ou seja, o desânimo tomou conta deles, o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Meus irmãos, nós estamos andando nesta terra e nós sabemos, e Deus sabe, que nós temos uma aliança com Deus. Nós temos um concerto com Deus. Esse concerto que Deus fez com Abraão está sobre nossas vidas.
E às vezes nós estamos andando, caminhando, e nós às vezes até esquecemos quem é o nosso Deus, mas tem muita gente nos observando, dizendo assim, caramba, aconteceu tanta coisa na vida dele, né? E ele continua aí, e ele continua, oi? E ele continua assim, né? Forte, e ele continua em pé. É para isso que Deus levantou um povo. E vou falar outra coisa. Deus sempre teve um povo na face da terra, desde Abraão até nos dias de hoje, ele nunca foi interrompido. Mesmo quando Deus levou o povo cativo na Babilônia, Deus separou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles mostravam para o grande rei Nabucodonosor, né, que eles foram jogados na fornalha, mas tinha um quarto homem cuidando deles. É a aliança que não foi queimado pelo forno ardente. Foi quando Daniel foi jogado nas covas de leão, mas tinha alguém lá dentro que falou assim, não, os leões não vão destruir a aliança que eu tenho com você. Tudo isso para todos os povos verem e ficar registrado aqui na palavra de Deus. Mesmo quando eles estavam cativos. Este é o povo de Deus. Por isso que eu falo, nós estamos falando do povo de Israel, que hoje somos nós, viu? O nosso Salvador Jesus Cristo era judeu, tá? Era judeu. E ele fala, não vos chamamos mais de amigo, mas de filhos. Nós somos filhos. E qual é a história do povo? Vamos ler só um pouquinho sobre a história do povo judeu. Jerusalém é transformado, agora nós vamos correr um pouquinho da história, tá? É transformado num centro religioso pelo rei Davi. Após o reinado de Salomão, filho de Davi, as tribos dividem-se em 2 reinos. Já começou errado aí, né? Davi unificou o povo, Salomão tinha o povo unificado, e quando ele morreu, né, o reino é dividido. Roboão reina sobre 2 tribos, chamado Reino de Judá, ou Reino do Sul, e Jeroboão, que reina sobre as 10 tribos, chamado Reino de Israel, Reino do Norte. Neste momento de separação, aparece a crença da vinda de um Messias que iria juntar o povo de Israel e restaurar o poder de Deus sobre o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando foi que Deus, qual época, né, que o povo de Israel estava junto, restaurado, debaixo do poder de Deus sobre o mundo? Quando foi? Não sei. Está escrito aí, né? No reinado de Davi. Por isso que Davi é tido como o grande rei. Eles esperam um Messias como Davi. Como Davi restaurou o povo, unificou o povo, e Davi não perdeu uma única batalha. Não perdeu uma única batalha. Era o poder de Deus sobre o povo de Israel. Isso começou com o rei Davi. E depois que o povo se dividiu, eles começaram, não, vai vir um Messias. Eles falam que, até hoje, eles falam que esse Messias é como o rei Davi. Só que, lógico, mais poderoso que o rei Davi. E olha a história. Em 721, antes de Cristo, claro, Israel é destruído pelos assírios. 10 tribos foram exiladas. 10 tribos perdidas. Meus irmãos, até hoje, as tribos estão perdidas. Até hoje. Em 586 a.C., Judá é conquistada pela Babilônia. Jerusalém é o primeiro Jerusalém e o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, são destruídos. Começa a diáspora judaica e grande parte da população judaica é deportada. Olha como Deus faz. Deus permitiu. O povo se dividiu. Aqui tem uma história, tá? Quando eles se dividiram, eles começaram a cultuar outros deuses. Eles deixaram, né, de ser aquele povo, meus irmãos, um povo que era exclusivamente teocracia, monoteísta, deixaram de ser porque eles começaram a cultuar outros povos. Foi aí que teve Jezabel, né? Que começou a colocar templos de Baal, foi uma confusão, que eles começaram a crer em vários, e tinha templos para vários, né, deuses. E Deus não vai perder aquilo que ele falou, eu vou fazer, e Deus vai, né? Eu não vou permitir que o povo se perca. Nesse momento da diáspora, Deus separa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que o povo inteiro só tinha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não, meus irmãos, tinha outros. Só que esses foram os mais importantes. Quando Daniel falou assim,
eu não quero me contaminar com os manjares do rei. Não foi só ele, não foi só ele. Foram outras também, mas ele foi o principal. Quando quando Nabucodonosor fez uma estátua de 30 metros de altura e falou para quando tocar o tambor todo mundo tem que se ajoelhar, e eles viram que tinha, acho que eles viram no meio da multidão só 3 pessoas, tem aqueles 3 ali que não, né, judeus, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se ajoelharam. Então eles pegaram esses 3 e levaram lá, mas levaram para mostrar para aqueles outros também, que tinha outros também que não se ajoelharam, falaram, olha o que vai acontecer se você não for se ajoelhar. Aí Deus permitiu que os 3 foram lançados na fornalha. Isso foi em 586 a.C., quando Judá foi conquistado pela Babilônia. No fim do século I, e aí eu estou dando uma puxada, tá? Estou dando uma puxada, tem várias histórias, nós não vamos contar toda a história do povo, nós vamos ficar aqui bastante tempo. No fim do século I, os romanos invadem a Palestina, destroem o 2º templo de Salomão e a cidade de Jerusalém, provocando a segunda, e eu poderia dizer assim para vocês, a segunda e última maior diáspora judaica da história, que durou quase 2000 anos. Os judeus espalham-se pelo mundo inteiro, porém, eles mantêm a cultura e a religião. E essa diáspora, meus irmãos, aconteceu até outro dia atrás. Eu não era nascido, mas isso aconteceu, a dispersão do povo, até que, e isso nós vamos continuar na próxima aula, 14 de maio de 1948, aconteceu o maior milagre que o século, né, que o mundo, né, presenciou, o maior poder de Deus presenciou. Alguém nasceu em 48 ou antes de 48? Eu nasci em 44. Ah, tá vendo? Então você, Constantino, você participou disso diretamente. Nós estamos participando, mas foi outro dia, né? Nós podemos dizer foi outro dia. Nós poderíamos dizer assim, ó, quanto tempo faz? Ah, faz uns 70 e poucos anos só atrás. Alguém sabe o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948? Não tenho a menor ideia. Então, meus queridos, Independência de Israel. Independência, não. Sim, Não declaração de independência. não foi a independência. O que aconteceu em 1948 foi o renascimento. Não foi nascimento, foi o renascimento. É a proclamação, né? Foi o renascimento do povo de Israel na terra que Deus falou lá em Gênesis, que nós vimos. Que Deus, olha como Deus faz, Deus prometeu para Abraão, eu darei esta terra de peregrinação por possessão eterna, eterna. E isso se cumpriu desde Abraão. Olha como Deus deve ter falado para Abraão, você lembra aquilo que eu falei para você há uns 3.500 anos atrás? Lembro. Então, vou cumprir agora, tá? Depois de quase 2000 anos, eu vou cumprir agora. Isso nós vamos ver na próxima aula, que eu tento manter, são quase 9h10 já, nós vamos terminar para que vocês fiquem à vontade. Nós vamos falar sobre o renascimento do povo de Israel, voltando para a terra que Deus tinha dado para eles. E isso está profetizado lá em Isaías e está profetizado lá em Ezequiel. Amém, queridos? Amém. Então, guarde o próximo capítulo. Tem vários. Eu coloquei 2 aqui, mas se alguém tiver mais, mas tem vários. Deus, como eu falei, eu vou fazer. É para nós vermos se a Bíblia é verdadeira ou não. Deus prometeu lá atrás. Nós estamos falamos lá de Gênesis. Ó, essa terra vai ser sempre de vocês. Mas eles ficaram longe. Eles ficaram longe por um tempo, porque eles erraram, né? Eles erraram no tempo de Cristo. Deus jogou a maior diáspora, se espalharam pelo mundo, foram muito, né? Eles foram muito judiados, se é que assim eu posso dizer, e nós vamos chegar até a Segunda Guerra Mundial. Holocausto, nazista, nós vamos chegar até a Segunda Guerra Mundial e até nesta data de 1948, e nós vamos ver a importância do Brasil nesta data que foi declarado, né, que o povo de Israel... Alguém sabe o nome da pessoa? Não.
Não? Então, depois vocês pesquisem, nós vamos ver essa semana que vem. Oswaldo Aranha foi o brasileiro por trás da criação do Estado de Israel que existe até hoje. Viu? Brasileiros? Viu como Eles são gratos. Se eles são gratos, nós vamos saber, nós vou te mostrar que lá em Jerusalém existe uma praça com o nome de um brasileiro, o brasileiro Oswaldo de Aranha. Em gratidão a esse brasileiro que nos afeta. Amém, queridos? Então, a semana que vem, nós vamos começar no dia 14 de maio de 1948. Nós vamos ver o que Deus fez. Nós vamos pegar bastante foto, tem algumas fotos aqui, vocês vão ficar impressionados. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Amém.